Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais, no especial Assembleia de Presidentes aqui no Rio de Janeiro. Eu estou com o administrador Rogério Ramos, presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins. Tudo bem, Rogério? Bom dia, tudo bem. Seja muito bem-vindo pessoalmente ao Conexão. Já conversamos por telefone numa outra oportunidade, né? É sempre um prazer estar aqui, principalmente na cidade maravilhosa, no Rio, e também especialmente com vocês, essa equipe maravilhosa do CRA-RJ. Nós estamos na Assembleia de Presidentes, onde todos os regionais estão aqui presentes, e o CFA também, que é o Conselho Federal de Administração. Como ficam os desafios para 2015 frente ao CFA? Nós somos candidatos a conselheiro federal em chapa única pelo Tocantins. Provavelmente, se o branco e o nulo não nos vencer, nós seremos representante do Tocantins no Conselho Federal. E essa reunião que nós temos aqui de presidentes, ela teve a abertura do presidente Wagner Cirqueira, presidente do Rio de Janeiro, que recepciona todos os presidentes aqui na cidade maravilhosa. E, sem dúvida nenhuma, uma grande reunião. E o que mais nos chamou a atenção foi o seu discurso e as suas ponderações sobre o novo desafio da próxima gestão do CFA, com quanto à modernização e com quanto à melhoria da profissão do administrador em todo o país. E alguns pontos que ele colocou, que foram muito interessantes e que, na verdade, o próprio CRA Rio de Janeiro já atua com muita intensidade, que é nessa questão da uniformização dos procedimentos, da informatização, da divulgação através de TV web, TV e da rádio do CRA-RJ. Então são grandes projetos que nós entendemos que devem ser trazidos ao CFA e ele proporcionar aos regionais esse tipo de projeto. Essa responsabilidade de poder nivelar todo o sistema no país é uma responsabilidade única do CFA. E o CFA tem que trabalhar nisso com muita intensidade. Hoje, nós, ao chegarmos na frente, na porta do CRA-RJ e ao chegarmos na frente, na porta do CRA Tocantins, nós temos que ter reservado as proporções a mesma impressão, porque é um sistema só. E isso é como um pai, uma mãe que tem ali 27 filhos, né, neste caso, e o amor desse pai e dessa mãe, a gente que é pai e que é mãe, a gente sabe, é um amor que todos têm a mesma proporção. Isto é um amor igual, não há diferenciação de pai de um filho para o outro, né? E isso tem que ser a temática do CFA. Nós precisamos nivelar o Brasil na estrutura de todo o sistema e grandes projetos podem ser elencados. E isso é um grande desafio, né? A gente tem modelos fantásticos, e eu menciono novamente o Rio de Janeiro, que é exemplo para todo o país. Nós tivemos uma parceria muito intensa no programa de televisão no Tocantins. Ainda temos. Que temos, né? Que efetivamente é veiculado na TVE, num canal aberto, né? Para todos os municípios do estado, então fazendo que a difusão dos conhecimentos e da profissão chegue aos diversos locais do estado, levando e engrandecendo essa profissão que a gente tanto ama e que tanto é pujante e tanto tem que crescer. E a gente sabe que esse é um exemplo de muita coisa que pode ser feito, né? Toda essa integração nacional, isso vai fortalecer a profissão e tudo. Por outro lado, a gente nota que nacionalmente também é necessário ter uma grande articulação política mesmo, dentro do Congresso Nacional principalmente. Nós precisamos efetivar, mudar as nossas leis, criar condições legais para que o administrador possa exercer sua profissão de forma intensa, de forma reconhecida pela sociedade. Portanto, nós precisamos mobilizar o Congresso Nacional para que a gente possa efetivar boas leis em favor do administrador. E são diversas temáticas, inclusive na própria regulamentação do exercício profissional. Hoje, muitos dos nossos atos, eles são sustentados por portarias. E essas portarias não têm força legal e são facilmente derrubadas nas instâncias de primeira instância, segunda instância, da justiça. Então, nós precisamos ter uma lei mais intensa, mais moderna, mais
atuante e que dê a condição. Hoje, por exemplo, se você pegar um bacharel em direito, assinar uma petição e mandar para um juiz, ele corre ser até preso, porque ele tem que ter a OAB para fazer isso, né? Se qualquer pessoa, né, um técnico em edificações, assinar um projeto, o CREA não reconhece e ele também não consegue executar aquele projeto e ter aquela situação. Então, um balanço contábil não pode ser assinado por qualquer um, tem que ser um contador. Então, são questões que são prementes do administrador. E tem algumas ideias interessantes. Hoje, nós temos no Brasil um índice de mortalidade muito grande de empresas e se você pegar 80% do índice de mortalidade, você pergunta o porquê que essas empresas morreram, foi por falta de gestão. E aí a presença do administrador nessas empresas é muito intensa. Então nós temos que regulamentar isso, nós temos que criar a figura do balanço de gestão, né? Foi apresentado aqui na reunião um sistema muito interessante, onde mostra tudo, o desempenho financeiro, os processos, o que você gastou com o pessoal, o que você gastou com isso, com aquilo, quanto está seu custo operacional disso, né? O custo de produção de tudo, enfim, você tem toda uma gama de informações que não se resume a um balanço contábil, que não se resume a um relatório, a um parecer, mas uma peça que seja completa e que diga realmente essa gestão está sendo bem conduzida ou aonde estão as falhas dessa gestão. Então, são situações que podem ser criadas, podem ser regulamentadas. Inicialmente eu vejo que isso tem que se efetivar obrigatoriamente nas grandes e médias empresas, a gente pouparia aí as pequenas e microempresas, até porque nem todos poderiam contratar um profissional, mas já obrigatoriamente esses profissionais estarem inseridos nessas empresas com a função de assinarem e conduzirem o balanço de gestão. Então, que era uma ideia muito interessante que a gente poderia desenvolver e valorizar o profissional dessa forma. Então, eu vejo que os grandes desafios do CFA é esse nivelamento, esse avanço na legislação para dar mais valor, mais reconhecimento ao profissional da administração e, a partir daí, a gente ter um novo contexto e esses mais de 400 mil administradores espalhados pelo país ter uma nova oportunidade, um mercado de trabalho mais intenso e ajudando, inclusive, o que nós todos desejamos, que é o desenvolvimento desse país. O administrador Renato Jaime ficou ao longo do último mandato à frente do Conselho Federal de Administração, representando o estado do Tocantins. O administrador Rogério Ramos vai dar continuidade a esse trabalho ou tem outros projetos além do que já foram discutidos pelo administrador Renato? O administrador Renato é um dos mais experientes administradores que nós temos no Tocantins. Foi, inclusive, o grande articulador, o percussor do próprio Conselho no Tocantins. A gente tem muito orgulho da atuação dele. E ele, por sugestão própria, me pediu que fosse candidato ao Conselho Federal, inclusive abrindo mão para voltar ao regional, né? Ele poderia ter uma reeleição, mas abriu mão. E tem grande participação no Conselho Federal, inclusive sendo o ouvidor do Conselho perante todo o Brasil. E, obviamente, cada um tem um lado de especialização e de atuação que efetivamente, naturalmente, você vai ocupando aqueles espaços que são mais a sua vocação, né? Então, ele é um especialista em planejamento estratégico, ele ajudou a fazer o planejamento estratégico do CFA, né? Atua muito nessa área. A minha participação, eu quero focar em algumas coisas que eu vejo que são necessárias. Eu vejo, inclusive, como deficiências dentro do Conselho Federal. Primeiro, essa maior atenção à regionalização, né? Aos estados, aos CRAs menores. Nós precisamos ter uma atenção especial com esses CRAs. Mais da metade dos CRAs são considerados CRAs pequenos. Então, é preciso ter programas e ações específicas para esse nivelamento que a gente tanto sonha. E, obviamente, também, como a gente tem um viés de participação política, eu atuei em movimento estudantil, sempre trabalhei com políticos, né, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, fui secretário de Estado, né, fui secretário de município. Então, acaba que você cria um traquejo, né, você cria
um certo expertise nesse relacionamento político. E eu quero ajudar nisso também, perante ao Congresso. Conheço muitos parlamentares, né? Conheço representantes de vários partidos, né? Até na própria Presidência da República, no governo federal. Então a gente quer somar esse relacionamento para a gente trazer benefícios para os administradores, principalmente na formalização das leis, né? E benefícios para classes que são tão necessários. Obrigada pela sua participação, administrador Rogério Ramos. Eu que agradeço. Nós falamos com o administrador Rogério Ramos aqui no programa Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em parceria com os demais regionais, no especial Assembleia de Presidentes.